uma voz lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Deus perguntou o profeta Elias quando ele se encontrava na caverna. Quando você pega a Bíblia e abre a Bíblia para ler, esse aqui é um dos trechos mais intensos da Bíblia, com muita atividade, com muita operação de milagre, sabe? Deus fazendo coisas extraordinárias. Elias é um dos poucos homens que Deus usou assim de uma maneira ímpar, de uma maneira singular, sabe? Com muito poder, com demonstrações e milagres maravilhosos. Elias experimentou coisas extraordinárias. E a história dele já começa assim, muito intensa, no capítulo 17, e esse trecho aqui vai até o capítulo 19, onde mostra todas essas atividades que Elias realizou, cumprindo o propósito de Deus e obedecendo a palavra de Deus. Tudo que Elias fazia, ele estava debaixo, sob a orientação de uma palavra. E Deus falou: vá para Querite. Elias foi. Vá agora para a casa da viúva. Vá para... e ele foi. Agora vá se apresentar a Acabe. E ele foi. O tempo todo Deus está dirigindo Elias, ministrando uma palavra para ele, e ele está cumprindo, está tudo certo. Só porque nesse ponto que a gente chega aqui, o Elias, esse homem extraordinário, um homem de Deus, um dos homens mais destacados da Bíblia, e é um homem que, quando Jesus aparece, vai lá naquele monte da transfiguração, quem que aparece lá? Elias e Moisés, né? Olha o grau que esse homem está. Então, mas nesse texto que a gente leu aqui, a gente vê que ele está abatido, ele está desanimado, a ponto de pedir o quê? A morte. A morte. Elias chegou, sentou debaixo do pé de zimbro e orou a Deus para poder matar ele. O que é uma contradição, porque ele fugiu de quê? Da morte. Então você vê que ele está completamente desorientado. E o que acontece com a gente quando a gente sai da orientação de Deus, quando a gente não vive dentro do propósito de Deus, a gente fica desorientado e o nosso caminho se torna muito mais tortuoso, nada dá certo, porque nós não estamos em sintonia com Deus. Isso significa que deixamos de ser filhos de Deus? Nem sempre, né? Os filhos de Deus, às vezes, passam por muitas situações difíceis, e a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. Então, enquanto há vida, há esperança. Mas o título da mensagem aqui, eu coloquei esse título aqui, que é o seguinte: seu maior inimigo pode ser você. Seu maior inimigo pode ser você. Como é que você reage quando as coisas aparentemente saem do trilho? Quando as coisas aparentemente fogem do seu controle? Esse é o momento onde Deus requer que nós, os seus filhos, evidenciamos a glória dele. Esse é o momento onde Deus requer de nós que nós demonstramos que nós confiamos em Deus. O Elias, vamos lá, só para vocês, vamos recapitalizar o contexto. Capítulo 17, Deus chama ele e diz: Elias, vai lá para o riacho de Querite. Chegar lá eu vou te sustentar. Elias, o que Elias fez? Obedeceu, não questionou, não teve medo, está tudo certo. E aqui ele acaba de profetizar para o Acabe, dizendo que não ia chover até o dia que ele falava, até o dia que ele iria dizer quando ia chover novamente. Então ele fala para Acabe: não vai chover enquanto eu não dizer que vai chover novamente. E aí a fome começa a apertar,
Quando a fome começa a apertar, Deus manda ele ir para o riacho de Querite. Ele vai. E Deus fala para ele que quem vai dar comida para ele é o corvo. Ele não questionou. Deus cuidou dele. Chegou um certo momento, Deus falou, olha, a água do rio secou. Deus poderia fazer muito bem, jorrar água, né? Deus não fez brotar a água da rocha? Você vai vendo que Deus nem sempre age de acordo com a nossa lógica, não é? E aí é o que a gente, às vezes, na nossa caminhada, a gente sempre fica a meio assim, quando as coisas fogem da nossa mão, do nosso controle. Sempre quando a gente tem essa sensação de que as coisas fogem do nosso controle, com exceção, a maioria de nós, o que a gente faz? A gente esmurece. A gente esmurece. Essa é uma reação normal de qualquer ser humano, quando as coisas fogem do controle, do nosso controle. Porque se uma coisa que nós gostamos de ter, é o quê? Controle. A gente ser o dono da situação. Esse é o sonho de todo mundo. Esse é o meu sonho, o seu sonho. O seu sonho é você ter controle. Agora eu quero isso. Você ter condições de ter isso. Agora eu quero fazer aquilo. Você ter condições de fazer aquilo. Esse é o sonho de todo mundo. Mas tem que combinar com Deus esse negócio aí, né? Porque né, não é sempre que as coisas vão se convergir desse jeito. E aí é nessa hora que a gente às vezes não entende a vontade de Deus e entra em parafuso. Acabou a água. Aí Deus mandou outra palavra, sai daqui e vai lá para a viúva de Sarepta. Certamente Elias pensou, agora a coisa vai melhorar. Certamente Deus vai me mandar para uma casa, uma viúva muito rica. Pensa numa pensão grande, poderosa que aquela mulher tem. Mas chega lá, a hora que ele chega, a Bíblia só fala que ele chega e fala, me dá um jarro d'água. Aí, por enquanto, a água a mulher tinha, né? Quando a mulher está indo buscar ele, um bolo, por favor. Pode ler na Bíblia. Ele pede um pedaço de bolo lá. A viúva fala, olha, o bolo, a água tem, mas o bolo não tem não. O que tem ali é um pouco de farinha e azeite, e é o último. E quando eu fizer esse, não tem mais perspectiva nenhuma. Acabou, zerou. Mas Elias estava cumprindo a palavra de Deus. Elias foi para lá por orientação divina. Qual foi a reação de Elias? Não dá tempo de ler o texto. Esse texto, irmão, leia na sua casa. Preste atenção como Deus age, como Deus é fiel. Deus Deus sustenta a gente, Deus cuida da gente, Deus não leva em conta assim, as nossas debilidades, Ele está o tempo todo nos socorrendo, em todos os momentos, até naqueles quando você pensa que Deus não está te ouvindo e nem te vendo, Deus está lá. Esse texto aqui ajuda você a entender e a compreender isso, e essa palavra hoje é para reforçar isso, o que você faz quando as coisas não acontecem do jeito que você está pensando, que aparentemente estão fora de controle, né? E então Elias fala, pode ir lá buscar, porque assim diz o Senhor, a comida não vai faltar, a panela não vai faltar, o azeite não vai faltar, e nem a farinha também não vai acabar na panela. E assim foi. Elias, o tempo que o Elias ficou lá, a mulher, a comida nunca faltou, teve abundância. Como a pessoa, debaixo da orientação de Deus, ela está assim, alinhada e as coisas, apesar de toda a dificuldade, as coisas vão caminhando, né? Não bastasse isso, enquanto Elias está lá hospedado, o que acontece? O único filho da viúva, morre, falece. A viúva coloca a culpa em quem? No Elias. Olha as dificuldades que Elias vai enfrentando na vida, e chega num ponto assim que você pensa assim, não, Elias agora está preparado para qualquer situação. Elias agora, olha,
Deus pode colocar ele em qualquer situação que ele sai assim de... Mas aí o Elias vai lá, ora, faz o menino ressuscitar. Olha que milagre extraordinário. Agora Deus pega e fala, ó, sai daqui agora e vá se apresentar a Acabe. Tudo isso está no texto. Deus orientando Elias. Deus falando, Elias agindo de acordo com a vontade de Deus. O Elias apresenta a Acabe. O Acabe já está, tem no texto aqui, o Acabe está rodando a nação de Israel todinha, os países em volta todinho. Acabe mandou uma guarnição procurar Elias. Elias estava lá no ribeiro, depois fugiu para a viúva, depois apresentou, não achou Elias em lugar nenhum. Mas o Elias está vivendo de acordo com a palavra de Deus. E ele vai e se apresenta a Acabe. Então, aquele homem que estava aqui era procurado, que já estava em perigo. Porque se você vê no capítulo 18, aqui já tem informação de que a Jezabel já estava matando os profetas do Senhor, e o Obadias reservou 100 profetas, 50 numa caverna e 50 em outra. Então, o negócio, a história aqui é toda tensa, mas o Elias está tranquilo. O Elias está tranquilo e favorável. Aí, o Elias encontra com Acabe. E aí o Elias faz o desafio, né? Todo mundo sabe desse desafio, que ele vai lá e fala, ó, vamos ver se esse Deus Baal, vamos ver quem que é Deus aqui, porque não esqueça que o contexto dessa palavra todinha é o quê? É o povo de Deus, Israel, que está apostatado. O povo de Deus está adorando a quem? Baal. Os irmãos sabem o Baal. O que era o Baal? O Deus de quê? O Deus da chuva, né? Da fertilidade. O Deus da tempestade. Então, aquilo que era para ser uma prova cabal de que Deus é que estava no controle, aquilo que era para ser uma prova cabal de que Deus estava no controle, quer dizer, Deus, o único Deus poderoso, o Deus verdadeiro, chegou e entregou a palavra, ó, não vai chover. Aí, evidentemente que os crentes, todo mundo falou, né? Agora vai ficar claro que quem é Deus não é Baal. Aí, cadê? Manda o Baal mandar chuva. Manda o Baal fazer chover. Mas essa primeira prova não foi o suficiente para poder fazer o povo se converter, principalmente o rei. Porque era o rei, Acabe, com a esposa dele, a Jezabel, foi que trouxe essa apostasia para a nação de Israel, que influenciou a nação todinha para poder adorar outros deuses, e principalmente o Deus Baal, que era o Deus da fertilidade, prosperidade. E aí, eles fazem como muitos crentes fazem, eles estavam fazendo como muitos crentes fazem, buscando um Deus só para poder ter fertilidade, ter riqueza, buscando prosperidade, era só isso. E para poder obter isso, fazia o que fosse lá para Baal. Então, a nação de Israel está apostatada. O Elias também, ele está se achando muito, porque ele fala que só sobrou ele, e para ele não tem mais ninguém que presta na nação. E aí ele chega todo desaforado, até agora ele está assim muito, muito cheio do poder de Deus, a confiança está lá em cima, ele está de acordo com a vontade de Deus, e tudo que ele faz acontece, e ele chega no Baal, vamos ver quem é Deus. Então aí ele lança o desafio, nós vamos lá no Carmelo, e nós vamos fazer um altar, você faz o seu, do Baal, e eu faço o meu, o Deus de Israel. Aquele que mandar fogo, esse é o Deus verdadeiro. Agora ele coloca um desafio mais diferente.
Mas aí também vai dizer que pode ser que os seguidores de Baal também, pode ser que vai mais Baal, fogo, Baal é da chuva, né? Pode ser que ainda não, provavelmente pode ter sido, aqui segundo o livro do pastor Isaías, profeta Isaías, pastor Isaías, segundo Isaías, pode ser que Jezabel tenha chegado a essa conclusão, falando, ô Acabe, larga de ser bobo, rapaz, choveu, não choveu? Quer dizer que Baal estava só meio emburrado aí, estava só emburrado. Quem fez chover não foi Deus de Israel, não, foi Baal aí, estava emburrado. Aí o Acabe, não, mas o Elias fez chover fogo, fez cair fogo do céu. Ué, mas e daí? O Baal, ele não mexe com fogo, o Baal mexe com chuva, ué. Você é mole demais, Acabe. Por quê? Porque o Acabe, ele viu lá que Deus, ele viu o quanto Deus operou lá em cima do Carmelo. Elias, esse dia, ele estava muito ousado. Ele mandou fazer os altares, convocou o povo, e fez um espetáculo, mandou fazer. Aí, enquanto o povo lá estava adorando a Baal, buscando a Baal, orando para Baal, e nada acontecia, ele ficava rindo, esse Baal seu aí deve estar viajando, dormindo, grita mais alto, porque às vezes ele está roncando e tal. Ela falou, agora é minha vez. Quando foi a hora do sacrifício, 3 horas da tarde, ele chegou, ele estava exibido. Cava aqui. O negócio é o seguinte, cava aí, faz uma valeta, põe água aí. Imagina a cena, porque ele estava ousado, né? Ele queria que caísse fogo, né? E aí mandou molhar o altar, colocou lá que a água escorreu, foi até na vala, encheu o negócio de água. E aí a Bíblia diz que quando ele orou, caiu fogo do céu que lambeu a água toda. E todo mundo viu que só o Senhor é Deus. Ele fez esse espetáculo, você viu como ele estava ousado? Rindo do pessoal, e aí de certo ele deve ter pensado que com isso, todo mundo agora ia ficar pianinho, né? Todo mundo agora ia ficar assim, uau, todo mundo ia se converter, todo mundo... a Bíblia fala que o povo lá em cima deu glória a Deus, só Deus é o Senhor, amém, e tal. E o Elias agora sai do Carmelo, ele mata os profetas, todos os profetas de Baal ele mata. Com isso ele esperava acabar, eliminar com toda idolatria em Israel. E tem mais um episódio, que nós estamos falando aqui, não vamos perder o raciocínio não. Nós estamos falando aqui de coisas extraordinárias que Deus está fazendo através de Elias, amém? Por enquanto esse é o foco, agora nós chegamos lá no texto. Então, comida lá no riacho, o corvo alimentando ele, chega na viúva, a viúva experimenta alguns anos ali de prosperidade, a comida não acaba, a prosperidade está na casa da viúva, o filho da viúva morre, ele ora, ressuscita o filho da viúva, ele apresenta Acabe de novo, com coragem, vai lá para o Carmelo, convoca todo Israel, e aí faltava o que ainda? A chuva, né? Faltava a chuva. Aí a Bíblia diz que enquanto eles estão descendo, ele manda um servo dele ir lá avisar, fala para o Acabe, que o Acabe foi almoçar. Fala para o Acabe não demorar muito, que vai cair uma chuva, rapaz, vai cair uma chuva forte. Se ele não for agora, não sei quando é que ele volta. Aí ele foi, enquanto o rapaz foi avisar, ele foi orar para poder chover. Olha como é que ele estava ousado. Porque até agora não tinha chuva não, ele já mandou avisar o Acabe. Avisa o Acabe lá para descer, porque vai cair uma torrente de água. Aí agora sim ele sai, vai orar, lá em cima do monte. Volta de novo, vai orar. E a Bíblia diz que ele ora quantas vezes? 7 vezes. Se fosse eu e você, depois de realizar um milagrão desse lá no Carmelo,
A gente tá no gás. O que a gente espera? E o Senhor falou que quando ele orasse para chover de novo, ia orar. O que se espera na hora, Senhor? Pode abrir as comportas do céu e mandar água. A gente já esperava que na primeira vez Deus já atendesse a oração, né? Mas foi preciso orar 7 vezes. 7 vezes. Isso aí já é uma outra pregação, outro dia. Outro dia nós... 7 vezes. Aí diz que na última vez mandou olhar, ele orava, mandava o rapaz olhar. O rapaz. Ele orava e mandava o rapaz olhar para ver se vinha nuvem. E aí o rapaz, sem água, sem nada. E aí lá na sexta vez eu vejo uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem, pequenininha em cima do mar. O Elias está no gás. O Elias já falou, então, pode ficar tranquilo. Vamos embora porque o negócio aqui vai ficar feio. O negócio aqui vai aparecer na televisão aqui, é só as águas correndo aqui nas ruas aqui. E aí, irmãos, Deus derramou chuva. E aí nós vamos para o último evento milagroso, que eu acho muito engraçado, para o último evento milagroso que ocorreu aqui nessa lista de eventos aqui. A Bíblia fala que enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carro para Jezreel. Aí o Acabe já está voltando, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe por todo o caminho de Jezreel. Então, quando eles estão voltando para casa, saindo do Carmelo, o Acabe está na carruagem real. E aí, você já, quando fala um carro desse aqui, você não pensa numa carroça não, com um cavalinho só, com um carroceiro, né, maltratando o bichinho lá, tentando o cavalo andar, não. Aqui era a carruagem do rei, aqui tinha pelo menos uns 6 cavalos aqui, também estou aumentando demais, não sei quanto é que era não, mas era carruagem do rei, irmão. A Bíblia diz que o Elias prendeu a capa no cinto aqui, foi correndo, e ultrapassou o Acabe, ninguém sabe explicar isso aqui não, só sei que ele chegou na frente, a pé correndo, amém? Então, assim, são todas coisas milagrosas, eventos milagrosos que Deus realizou na vida de Elias, e que, na nossa mente, assim, seria uma situação onde Elias já estaria assim, amadurecido, Elias já estava tarimbado, o Elias já estava assim, pronto, já estava pronto. Agora Elias é um homem completo, não tem mais nenhum desafio para ele. E aí acaba aquele dia, tal, Elias foi para casa, descansar, porque o dia foi puxado, e aí certamente o Elias já era o assunto, esse lance aí, lá do Carmelo, de ter feito isso tudo à vista de todo mundo, certamente já estava entre os trend top, o que é? Trend topics do Twitter, o assunto agora era Elias, e o Elias estava em toda parte, o povo só conversava agora sobre Elias, porque esse era o assunto que estava na pauta agora. O Elias foi descansar. Uau, Deus é maravilhoso, e eu também, assim, modesta parte, eu também estou eu junto com Deus aqui, faço muita coisa acontecer. Que é segundo o livro de Isaías, tá? Não está na Bíblia não. Aí, chega no texto em que a gente leu aqui. Depois disso tudo, depois que Elias experimentou isso tudo, sabe? Aí o Acabe chegou em casa. Só porque o Acabe tinha uma mulher muito geniosa, Jezabel. A história de Jezabel, vocês depois leiam lá, e você vê o tanto que essa mulher ela é diferenciada, no sentido de fazer maldade, no sentido de ser perversa, né? E aí o Jezabel chega em casa, e o Acabe chega em casa, o Acabe chega triste, né? Aí, o versículo que a gente leu ali. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada.
Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer: que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Jezabel mandou um homem, ou mandou vários homens, ou um homem, ou tanto que seja, mandou um homem para poder matar Elias, ou mandou um homem para ameaçar Elias? Ameaçar. Então, quando Elias está lá, tranquilo, depois de Deus ter feito tudo, ele matou os profetas de Baal. Ele estava numa autoridade espiritual que, assim, de dar inveja a qualquer cristão nessa terra. Mas na hora que ele recebe essa notícia, o que a Bíblia diz? Elias teve medo. E segundo, fugiu. Aqui a gente começa a fazer aplicação. Que são lições que a gente tem que aprender do texto. Quando a gente lê o texto, o que você pode aprender com isso? O que Deus quer te ensinar através desses fatos ocorridos com Elias? Então aqui, eu enumerei aqui 5 pontos, e vai ser rápido, porque o tempo está corrido. 5 pontos, os quais nós devemos ter em mente quando coisas ruins, ou quando coisas negativas acontecem, para que a gente possa, nesse momento, continuar caminhando firme, continuar confiando em Deus, continuar caminhando e marchando rumo ao propósito de Deus. Porque se tem uma coisa que o inimigo quer, e que a Bíblia deixa clara, é que o inimigo vai fazer de tudo para poder fazer você parar na caminhada cristã. Esse é o objetivo dele, é tirar você fora do plano de Deus. O plano do inimigo é destruir você, é acabar com você. Se ele puder, ele mata a gente, porque diz que é um dos atributos dele, matar, roubar, destruir, tudo isso é coisa do inimigo. O Pedro diz que o inimigo anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, se tem uma coisa que o inimigo, ele está sempre tentando acabar com a gente. E Deus guarda a gente, Deus protege a gente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Então, nem sempre o inimigo vai conseguir tocar a mão em nós. Ele não vai atingir nós, porque Deus está nos guardando. Mas o que ele pode fazer? Atacar nossa mente, os nossos pensamentos. E uma vez que ele consegue destruir a nossa confiança em Deus, uma vez que ele consegue nos deixar frágil emocionalmente, ele tem um campo aberto para ele poder atuar. Então Elias, o que ele teve aqui? Teve medo. O medo faz parte da nossa vida. O medo faz parte da nossa caminhada. E é necessário, em certos momentos, ter medo. Imagine você colocar uma BMW na mão de um menino de 18 anos, numa BR, e se ele não tiver medo, quanta coisa ruim pode acontecer. O medo faz parte. Agora, quando o medo se torna a tônica da nossa vida, quando o desânimo se torna a tônica da nossa vida, toma conta do nosso estado de espírito, esse é o cenário em que nós damos abertura para que Satanás venha e coloca mensagens negativas na nossa mente, no nosso coração, e faz a gente se sentir que a gente não é amado por Deus, que a gente não é escolhido por Deus, e que a gente é um fracasso. Certamente esse foi o pensamento de Elias. Mais na frente ele vai dizer que já deu, já basta, que não é melhor do que ninguém, que só sobrou ele, e depois de ter sobrado só ele, agora todo mundo está querendo matar ele. Então, a primeiro ponto, sempre no momento de angústia,
sempre no momento em que a gente se encontrar abatido, diante de uma situação onde nós temos que decidir se vamos continuar crendo ou se vamos nos abater, onde nós temos que tomar uma decisão, sempre buscar o quê? A orientação de Deus. Isso é fundamental, é um exercício espiritual que muda a nossa vida. Ao invés de confiar em nossas emoções, vamos confiar em Deus, na palavra de Deus. Olha o tanto de coisas que aconteceu com Elias, em todo o tempo ele está seguindo, Deus está falando para ele. Nesse episódio aqui, Deus não falou nada. Ele pensou e já agiu precipitadamente, saiu fugido, saiu fora do plano de Deus, do propósito de Deus. Ele ficou aqui extremamente amedrontado. E só porque a Bíblia diz claramente, como nós vamos ver aqui, que ele estava fora do plano de Deus. Às vezes, acontece coisa com a gente porque a gente age com as nossas emoções e não com a convicção que a gente deveria ter na palavra de Deus e nos princípios de Deus. Segundo ponto, não tirar conclusões precipitadas diante de notícias ruins. Esse é um dos pontos, assim, se você não tiver cuidado, a gente roda nele facinho. A gente está ainda andando aqui, tudo certo, está uma maravilha, Deus está abençoando, mas de repente vem uma notícia ruim, vem alguma coisa, e aí, se você nesse momento der ouvido para Satanás, der ouvido para o inimigo, e começar a fazer a conjectura, começar a tirar conclusões de acordo com a situação que você está vendo, as conclusões todas serão ruins. Todas serão ruins. Irmão, aqui eu estou falando do profeta Elias. Do profeta Elias. Olha o tanto de coisa que esse homem fez. E olha como esse homem teve medo diante de uma ameaça. Então, se serviu para Elias, quanto mais para nós. Esse negócio aí de notícia ruim aí, tirar conclusões precipitadas, é outro lance aí que o inimigo, assim, é uma arma assim, que o inimigo aproveita demais da conta. Aproveita muito. Sabe? Tem um negócio aqui, ó, que aconteceu comigo, que eu lembrei, quando eu estava preparando essa mensagem aqui, eu lembrei disso. Quando eu comprei meu carro, comprei ele seminovo. Aí, uns 19 mil quilômetros rodados e tal, eu comprei o carro, aí o meu primo que vendeu para mim falou, ó, o carro está tudo certo, tal, ele trabalhava na concessionária, está tudo feito, aí esse carro tem um problema aqui, essa fechadura aqui, o ladrão tentou roubar aqui, ele enfiou uma chave de fenda, enfiou alguma coisa aqui, e essa fechadura aqui estragou. E o carro, ele abre, na chave, né? Controle, né? Eu falei, tá bom, não tem problema não. Aí antes de falar tá bom, né? Calma aí, antes de falar tá bom, eu fui lá na concessionária, que ele trabalhava na concessionária. O carro era daquela concessionária, ele era diretor da concessionária. Aí eu falei, eu vou resolver esse negócio aqui enquanto ele é alguém lá dentro, lá. Depois Aí cheguei lá, nunca esqueço, cheguei lá assim, o cara olhou, o carro tinha dado um problema também na bateria, eu falei, mas esse carro aqui é novo, está com problema na bateria. Aí foi lá, ele trocou a bateria do carro, colocou uma nova, uma moura, colocou a melhor. Aí ele falou, ô fulano, chama lá o chaveiro. Aí chamou o chaveiro lá assim, falou, esse negócio aqui, esse negócio é fácil de arrumar? Aqui, ó, porque o ladrão aqui, vamos já arrumar isso aqui, ó. Aí eu lembro direitinho, o rapaz chegou e falou assim, rapaz, esse carro aí é todo codificado, isso aí é caro, uma peça dessa aí é uns 2.700, Aí ele falou, não, isso aí, Júnior, infelizmente nós não tem como arrumar não, porque, né, mas o carro está aí, aqui a chave, você abre, fecha e tal, beleza.
Irmão do céu, isso ficou na minha cabeça. Os 2.700 ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça. Eu nunca quis arrumar esse negócio. Porque a notícia que eu escutei lá, o diagnóstico que eu escutei lá foi o quê? 2.700 para arrumar esse negócio aqui. E eu deixei esse trem de lado. Aí, uns 3 anos, e o carro tem só uma chave, tá? Só a chave codificada. Aí tinha perdido a chave reserva também, a chave física. E se tivesse a chave física também, não ia servir, porque não entrava na fechadura, porque já tinha arrombado. Eu fiquei com uma chave só. Até hoje eu tenho uma chave só. E eu estou andando no carro. Aí, o que acontece? O carro, eu comecei, eu chegava assim, ó, entrava assim, eu chegava, queria entrar no carro, aí apertava. Aí teve um dia que ele acendia a luzinha, acendia as luzes, sabe, mas não abria. Falei, oh meu Deus, o que veio na minha cabeça? 2.700, Jesus, oh meu Deus do céu. Essas coisas aparecem, irmão, na hora que você está apertado. E aí eu falei, não, mas eu tenho que dar um jeito. Aí eu chamava o cara da bateria, que eu tinha um seguro, eu chamava o cara da bateria, o cara da bateria veio. Não, rapaz, essa bateria sua tá nova, tá boa, tá carga aqui, ó, 12 por não sei o quê, tá ótima. Isso aqui não é bateria, não. Aí eu falei, mas não é possível. Aí, beleza. Aí ele foi lá, aí eu tinha que chamar o chaveiro, o que abriu o carro. Quando eu abri o carro, o chaveiro abriu o carro, que eu ligava o carro, funcionava. Aí, falei, mas que negócio é esse? Beleza, não, já está bom. Se deve ter sido porque a bateria oscilou, não, deve ser uma oscilação da bateria, o carro eletrônico dá uma petecada, mas... Aí de novo, outro dia eu saindo de uma reunião, todo chique, de paletó, tal, advogado e tal, falou, até na terça-feira, entrar no carro, irmão, o carro não saía, aí eu tinha que pegar o telefone e ficar disfarçando, que estava conversando com alguém, tipo assim, que eu ia atender uma ligação primeiro, antes de sair, até o homem sair, né? Aí eu pensei, mas moço do céu, e os 2.700 ainda, assim, eu falei, não vou gastar 2.700 com essa chaveira aqui, de jeito nenhum, esse trem aqui, eu compro outro carro, ué. Aí teve um dia que falhou mesmo, falhou lá na minha garagem, aí falhou, no outro dia falhou de novo, aí eu pensei, agora eu vou ter que mexer mesmo. Aí eu peguei o carro, levei num chaveiro, criei coragem, tomei uma atitude, peguei meu carro, fui no chaveiro, lá no Jardim América, entendeu? Cheguei lá, falei, ó, vê aqui para mim, vê como é que você consegue arrumar isso aqui, quanto é que fica? Eu falei, rapaz, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, isso aqui é o seguinte, isso aqui eu tenho que desmontar a porta, mas eu tenho que fazer um negocinho aqui, abrir a porta, tal. Não, isso tudo, R$110 eu cobro para você aí, eu arrumo esse carro para você aí. Irmão do céu, 3 anos sem arrumar o carro, porque, sabe, uma conclusão precipitada. Eu acreditei numa mentira. Não é que é mentira, não estou dizendo que o homem está mentindo, não. O homem estava falando a verdade, a peça nova deve ser esse valor, mas eu quero dizer, o medo diante de uma notícia que eu não estava preparado, me fez ficar bloqueado 3 anos. R$110, eu arrumei meu carro, ou se eu chegar lá e ele não abrir no controle, eu chego lá, enfio a chave, abro ele e saio embora, vou embora. Isso aqui é um exemplo muito bobo que aconteceu comigo, e não tire exemplo nenhum disso aqui não, sabe? Mas assim, agora, às vezes, quantas pessoas não estão bloqueadas, não estão com projetos de Deus assim engavetado, a vida está parada 3 anos porque acreditou numa mentira do diabo, o diabo falou para você que você não pode, o diabo falou para você que você não presta, o diabo fica na sua mente falando que você não serve para isso, que Deus não pode te usar porque você é assim ou é assado, e você acreditou, comprou essa ideia e fez igual eu. Está lá, eu não vou mexer com isso porque isso é coisa demais para mim. Não tirar conclusões precipitadas diante de notícia ruim. Eu
estou querendo propor nessa noite é que, diante das situações ruins, nós temos um Deus que é poderoso, é fiel, e que diante dos desafios que se levanta, nós podemos caminhar em frente, não de acordo com a realidade, mas de acordo com a realidade da fé, de acordo com a perspectiva da fé que nós temos em Deus. Amém? Ponto 3, estamos fechando, agora nós vamos. Ponto 3, saber que Deus não é um Deus só de um momento. Deus é Deus o tempo todo, Deus é bom, Deus é fiel. Quando as coisas estão boas, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele ama a gente. Quando está ruim, ama do mesmo jeitinho. Às vezes Ele pode até permitir que alguma situação difícil pode acontecer com você, mas tudo é para o seu bem, sabe? Na frente é tudo para contribuir para você, sabe? E também a glória de Deus, refletir na sua vida, sabe? Esse lance aqui ter em mente que Deus não é um Deus de momento, isso aqui é o seguinte: Elias, quando ele sai debaixo da árvore, lá no deserto, ele presencia outro milagre extraordinário. Ele está lá abatido, está todo desorientado, pedindo a Deus para morrer. Aí Deus vai lá e cuida dele. Deus vai lá e envia um anjo. Deus vai e envia um anjo, leva comida para ele, pão na brasa. Pão na brasa. Podia enviar o pão, mas Deus fez questão de preparar o negócio na frente dele para poder mostrar que Deus estava cuidando dele. O anjo desceu e não chegou com pão, assim, chegou e preparou na brasa. Está lá, está na Bíblia aí. E deu lá uma água para ele beber, cuidou dele. Ele estava tão ruim que ele comeu isso e foi dormir de novo. Estava ruim, nada levantava o homem. Nem um anjo preparando um pão na brasa para ele, na frente dele. Aí, de novo acontece, aí ele caminha 40 dias e 40 noites. Para onde ele vai? Para a caverna. O homem está difícil, hein? Aquele homem poderoso que fazia tudo quanto é coisa, está difícil de restaurar o homem. Está difícil de fazer esse homem confiar em Deus de novo, hein? Aí ele está lá, e Deus aparece para ele e fala: o que fazes aqui, Elias? O que fazes aqui? O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aqui há outra lição. Ter em mente que Deus fala de várias formas. Deus nem sempre vai agir do jeito que você está pensando. Nas diversas situações que ocorrem na sua vida, nos problemas, nas dificuldades que você tem, que se levantam contra a sua vida, às vezes a gente tem algumas coisas assim, uns pensamentos já pré-moldados, assim: não, mas se acontecer isso, Deus faz isso. Se alguém mexer comigo, Deus manda fogo. Se acontecer isso, Deus faz um terremoto e acaba com esse cabra. Enfim, a gente tem algumas coisas já em mente que a gente acha que Deus é obrigado a fazer por nós. Deus fala de várias formas. Esteja atento à voz de Deus em sua multiforma. Então, nem sempre Deus age, sabe, fazendo milagres extraordinários, sabe? Fazendo coisas assim milagrosas. Deus faz de todo jeito. Então, quando você estiver numa situação difícil, lembra disso, que Deus é fiel e pode resolver a sua situação de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque Ele é que está no controle de todas as coisas. Nós queremos estar no controle, mas quem pode estar no controle é só Deus. Outro dia lá, e aí os irmãos sabem como é que é o negócio aí, a profecia
Uma profecia é bom, né, irmãos? Profecia daquelas assim de chave e de eu sou contigo, é ótimo. E eu já tive muitas profecias assim, palavras de conhecimento, que Deus falou de coisas que eu pensei, coisas que eu só imaginei. Deus foi lá, o profeta, eu vi você fazendo isso, pensando isso, preocupado com isso. Eu falei, uau! E é uma bênção, sabe? Mas isso cria um hábito para nós pentecostal muito perigoso. É que a gente fica refém, às vezes, de manifestação desse jeito aí. Às vezes a gente está numa situação difícil, complicada, que a única coisa que nós devemos fazer é só continuar crendo, continuar adorando a Deus, só, e agir de acordo com a realidade espiritual que nós temos em Deus, e não de acordo com as circunstâncias. Mas aí às vezes a gente quer atalhar, a gente quer procurar uma coisa fácil, a gente vai atrás de um profeta, a gente vai atrás de, fica caçando maneira de Deus falar com a gente, de orientar a gente, quando na verdade nós só precisamos de confiar em Deus. O dia que Deus quiser falar com você, Deus vai usar o profeta, viu? Pode ficar tranquilo, vai usar. Eu já fui atrás de profeta, eu já fui, e uma vez deu certo, outra vez não deu não. Algumas vezes deu certo, outras não deu não. Então não fica baseando a sua fé, não fica baseando a sua vitória naquilo que o profeta vai dizer ou não. Baseia a sua fé na fidelidade de Deus, no propósito de Deus, naquilo que a palavra diz que você é, e naquilo que a palavra diz que você pode ser, se você estiver conectado com Deus. Aí um dia eu estava ruim, eu estava ruim lá em casa e tal, e pensando, meu Deus do céu, eu precisava tanto de uma orientação, eu precisava tanto de uma profecia, eu precisava tanto assim de um sinal miraculoso. Eu estava ruim, só não estava na caverna literalmente, mas eu estava dentro de uma caverna. Eu não queria falar com ninguém, isolado, triste, achando que Deus me esqueceu, achando aquilo, e eu estava trabalhando no quarto da Ana Luísa. Lá tem uma escrivania, eu estava trabalhando lá. Aí eu pensando, meu Deus, eu precisava tanto de ouvir a voz de Deus, precisava tanto de ouvir a voz de Deus hoje eu preciso de ouvir a voz de Deus. Está entalado, hoje eu não dou conta, eu preciso de algum sinal. Faz alguma coisa, Senhor, me dá um sinal, porque eu tenho muita experiência, assim, Deus é misericordioso demais com a gente. E eu esperando assim uma coisa extraordinária, pensando assim, para resolver meu problema tem que acontecer isso, aquilo, ou tal. Aí o Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. E a Ana Luísa estava lá, desde o início que eu estava, já estava 1 hora lá, ela brincando e eu lá. Aí eu, Senhor, fala comigo, Jesus, eu não aguento mais. A Ana Luísa brincando, a Ana Luísa lá brincando, pegando trem e tal. Aí de repente, eu estava agoniado assim, aí de repente, sabe, me lembrou muito esse momento aqui, do murmúrio, do ventinho suave, eu clamando a Deus assim, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz e tal. Aí a Ana Luísa começou a cantar, Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. E não parou não. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, contente estou, com Ele eu vou, Deus é bom para mim. Rapaz, aquilo foi entrando no meu coração, sabe? Deus ministrando assim, usando a minha filha para poder falar o básico para mim, sabe? E a gente, assim, com expectativa, a gente com expectativa grande, assim, sabe? E, quer dizer, e depois, assim, Deus colocando as coisas tudo no eixo, tudo que aquilo que eu preocupava, aquilo que estava roubando a minha paz, Deus colocou tudo no lugar, sabe? E aqui estou eu para testificar da palavra de Deus, dizer que compensa sempre crer em Deus, compensa sempre crer em Deus. Para acabar, eu só quero ler isso aqui, porque o Elias nada resolveu. Então, quando Deus falou com Elias, olha o que Deus diz.
o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E aí o texto vai dizer novas tarefas que Deus deu para Elias. O Elias, um homem acostumado com fogo, acostumado com grandes milagres, Deus teve que realinhar ele na direção dele, através de uma brisa suave, através de uma palavra calma. O Elias, eu ajo na sua vida, meu filho, do jeito que eu quero. Não é você. Eu não preciso ficar atendendo os seus gostos pessoal, sabe? Eu não preciso de ficar atendendo o jeito. Não é do seu jeito, é do meu. Sai daqui. O que você está fazendo aqui? Sai daqui, rapaz. A coisa não acabou, não. Você tem muita lenha para queimar ainda. Eu tenho muito para poder fazer através da sua vida. Irmãos, a palavra hoje para você, pode ser que hoje aqui tem gente que está precisando aqui de uma intervenção poderosa de Deus. Deus é poderoso para fazer, e Ele pode fazer hoje. E não pode fazer. Continue firme, que Ele é fiel, compensa servir a Deus. Mas talvez o que você mais precisa de hoje não é, talvez assim, Deus fazer um milagrão para você, fazer um dinheirão aparecer na sua conta, fazer sabe, não sei o que, não sei o que lá. Às vezes, o que Deus precisa de fazer em você hoje é fazer você entender, é a palavra: volte. O que você está fazendo aqui nesse lugar? Aqui não é o lugar que eu te chamei para você estar. Talvez você está num lugar, numa caverna, está numa situação difícil, está ruim, está triste, está amargurado, está desanimado. E se Deus fazer um milagre aqui para você, não vai adiantar nada. Foi o que aconteceu com Elias. Fez um monte de coisa na frente do Elias lá, o Elias ficou do mesmo jeito. Aí Deus teve que falar através de uma brisa suave: Elias, o que você está fazendo aqui? Sai da caverna. Talvez este seja o seu caso. Saia da caverna, volte pelo mesmo caminho que você veio. E aí, eu quero que você tenha em mente que o propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é bem maior do que o que você pode pensar ou imaginar. O Elias está lá angustiado, triste, lá na caverna, queria a morte. Para finalizar, como é que Elias morreu, irmão? Elias morreu? Você está vendo tanto como é enganoso o coração do homem? Tanto que a gente, sem a confiança em Deus, a gente só pensa em coisa ruim. Um homem que estava fugindo, com medo de morrer, o que aconteceu com ele? Foi arrebatado. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Toma posse dessa palavra. Seja aquilo que Deus projetou para você ser. Não abra mão de usufruir de todas as bênçãos que a graça de Deus deixou disponível para você. Bênçãos espirituais, Deus sustenta e guarda, assim como fez com Elias, Deus pode fazer com você. Amém? Fica de pé essa noite, eu quero orar por você, porque às vezes, muito mais do que um milagre, Deus precisa de mudar a nossa mente, no YouTube, no WhatsApp aí, no Instagram, muita coisa aí de coisa financeira aí, tem uma palavra chamada mindset. Mindset, mudar a mente, a mudança de mentalidade. Às vezes é isso que nós precisamos, é de saber quem nós somos em Deus.
Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel, Deus de Elias, nós estamos aqui nesta noite, reunidos em Tua presença, Senhor, para ser ministrados por Ti, para receber a orientação do Senhor, para poder, ó Deus, buscar a Tua face, ó Deus, e Te pedir que o Senhor venha nos livrar de todo mal, venha nos livrar das ciladas do inimigo, venha nos livrar das armadilhas do inimigo, ó Deus, que nos prende e que nos leva para longe de Ti, Senhor. Eu quero orar e pedir que o Senhor faça cair por terra todo o mal. Eu quero orar, ó Deus, e Te pedir que o Senhor, ó Deus, coloque em nossa mente, ó Deus, um espírito de poder, de amor e de moderação, ó Deus, que nós possamos enxergar o que nós somos em Ti, Senhor, que nós possamos andar não por vista, mas por fé, crendo, ó Deus, no Teu poder e usufruindo, ó Deus, de toda a graça que o Senhor tem para nossas vidas, ó Deus. Eu Te peço hoje que o Senhor entre com provisão na vida dos Teus filhos, aquele coração, ó Deus, que está abatido, aquele coração que perdeu a dimensão de quem Tu és, que perdeu a confiança, que está com medo, que está desorientado, que está precisando de uma orientação do Senhor. Nesta noite eu Te peço, ó Deus, que o Senhor fala ao coração, que o Senhor se revela ao coração, da Tua maneira, da Tua forma, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa realinhar a nossa vida e de quem precisa, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, Deus abençoe.